capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Versículo 4. Nós vamos falar de dois reis que se uniram. Um deles adorava ídolos, seguia falsos profetas, e o outro ouvia a voz de Deus. Esses dois, por uma ocasião, se uniram e foram a uma guerra. E até chegar à cidade que eles tinham que chegar, que se chamava Moabe, eles tiveram que cruzar um deserto. Só que no meio do deserto aconteceu algo inesperado para eles. Olha só. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, que era o rei de Israel, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Então ele disse: eu não vou mais pagar imposto para vocês. Ele se revoltou e declarou a independência de Moabe. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, Jorão era o filho de Acabe, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, mandou dizer a Josafá, era o outro rei, esse era o rei de Deus, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Os meus cavalos não. Por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel, esse rei não seguia a Deus, seguia falsos profetas. Disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Acabou-se a água, o gado estava sedento, o exército estava desidratado, calor queimando, e ele colocou a culpa de tudo isso em quem? Mas quem foi que decidiu ir para a guerra? Foi Deus que mandou que ele fosse? Não. Ele foi porque ele quis. Muitas vezes na vida, nós tomamos decisões usando um direito que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Nós exercemos o livre-arbítrio. E quando as coisas dão erradas, muitas pessoas culpam a Deus. Porque Deus não me guardou, porque Deus não me protegeu. Morre alguém na família e ela diz: ai, por que Deus levou o meu filho? Ué, por que Deus levou? Você sabe lá se foi Deus que levou? Fatalidades também acontecem. E nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que fatalidades também acontecem. Podemos pôr em Deus a culpa pelos nossos fracassos. Não podemos responsabilizar a Deus pelas consequências das nossas decisões impensadas. Decisões que nós tomamos erradas. Uma vez que tudo que acontece na nossa vida é consequência de decisões e atitudes que nós tomamos lá atrás.
como nós dizemos, colhemos o que plantamos. Eles decidiram ir pelo caminho do deserto. Eles pensaram que indo pelo caminho do deserto, eles iam cortar e chegar mais rápido em Moabe. E realmente, de repente, seria mais curto o caminho. Só que eles não imaginaram que no meio do deserto a água ia acabar. O pessoal começou a sentir sede e não racionou. Começaram a beber e a água acabou. Deus não era o responsável, mas ele, como não estava bem com Deus, o relacionamento dele com Deus praticamente não existia, então ele responsabilizou a Deus. Quando ele falou aqui, e o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá era de Deus. Olha só como Josafá pensava. Enquanto o outro colocava a culpa em Deus, Josafá disse assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Em outras palavras, Deus não traz o problema, Deus, ele traz a solução. Então, a pessoa que não está com Deus, que não conhece a Deus, ela atribui a Deus as coisas ruins que acontecem na sua vida. Mas a pessoa que ela é de Deus, que ela conhece, tem comunhão com Deus, ela atribui a Deus a solução. Então, no momento da dificuldade, ela não vai deixar de ir à igreja como muitos fazem. Está muito agarrado, está muito difícil, eu vou parar um pouco de ir na igreja, quando melhorar eu volto. Ela está colocando em Deus a culpa do problema. Agora, se ela pensa como Josafá, não há aqui um profeta para que nós consultemos a esse profeta do Senhor, vamos consultar ao Senhor. A pessoa que pensa como Josafá, quanto pior a situação, mais ela vem consultar ao Senhor. Quanto pior o problema, mais ela se incentiva. Eu vou à igreja porque Deus não é o causador do problema, mas Ele é a solução do problema. Está entendendo? Vamos continuar, vamos ver o que aconteceu. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, olha o que Eliseu falou quando olhou para o rei de Israel, para Jorão, que não era de Deus. Olha o que Eliseu falou para ele. Que tenho eu contigo? O profeta falou para ele. Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Olha a cabeça dele, jogando a culpa em Deus. Ele não reconhecia que ele seguia falsos profetas e tomava decisões erradas, porque ele seguia profetas mentirosos. E Eliseu falou, vai buscar teus profetas, você vem, faz tudo errado e na hora que precisa vem comigo? E aí diz assim, olha só que bacana. Disse Eliseu, o profeta, né? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ou seja, eu não olhava nem na tua cara. Se você não tivesse com Josafá, nem na tua cara eu ia olhar. O profeta falou. O profeta estava brabo, estava ou não estava? Estava, empenou com ele, mas empenou feio. E olha só,
por causa de Josafá. E diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor, que era um instrumento. Trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Fazei neste vale o quê? Começa a cavar, faz muita cova, muito buraco aqui, cava até não poder mais. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Olha a profecia: não sentireis vento, e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá com tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ué, de onde que ia vir essa água? Se não era da chuva, estava no meio do deserto, essa água ia brotar de onde? Da terra. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Deixa eu explicar para você. A fé, vamos lá. A fé, ela é um sexto sentido sobrenatural que nós temos. A fé, ela é um sexto sentido sobrenatural que Deus dá ao ser humano. Nós já temos 5 sentidos naturais, é ou não é? Nós temos a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. 5 sentidos naturais, tá? Nenhum desses sentidos depende do outro para funcionar. Eu posso ser cego, mas eu continuo tendo o meu tato, olfato, paladar. Eu posso perder a audição, mas eu ainda consigo ter o paladar. Eu posso ver, eu posso cheirar. Um sentido não interfere no funcionamento do outro. Eu estou falando dos 5 sentidos naturais. A fé, ela é um sexto sentido, mas ela é sobre... Fala forte. Muito bem. Assim como a visão não depende do olfato, e não depende do tato, e não depende da audição, também a fé, ela não depende de nenhum dos 5 sentidos naturais que nós temos. Então, quando ele diz, não sentireis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, ele quis dizer o seguinte: a fé, ela não depende do que você sente, ela não depende do que você vê, mas ela depende de você crer no que Deus está falando. Independente do que você vê, independente do que você sente, a fé, ela produz resultado pelo simples fato de você crer que o que Deus falou vai se cumprir. Então Deus falou: fazei covas e covas. Fazei covas e covas. Por quê? Porque a água vai passar e vai encher um monte de piscina. Então começa a cavar, para quando a água passar,
encher as covas de água. Se eles crescem na palavra de Deus, independentemente do que eles sentissem, ouvissem, eles começariam a cavar as covas naquela hora. Eu vou começar a cavar, todo mundo, o exército todo cavando. Muitas vezes, Deus, Ele conduz você a uma atitude. Faça isso, faça aquilo, toma essa decisão. E a pessoa diz, mas não tem jeito, eu não vejo uma saída, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Porque ela está se guiando pelo que ela vê ou pelo que ela sente. Muitas pessoas, quando eu joguei a unção e falei, pega aí e coloca no corpo, muita gente não fez porque falou assim, não adianta, isso aqui já está doendo há tanto tempo. Aí você vê a mulher aqui, meio século de dores, e ela foi curada aqui, meio século. E ela foi curada numa atitude. Numa atitude. Não depende do que a gente sente, não depende do que a gente vê, não depende do que a gente ouve. Se as pessoas estão dizendo que não dá certo, que não vai dar certo, que não vai funcionar, não interessa. O que interessa é que Deus falou que vai dar certo. Se Deus falou que vai dar certo, então eu creio e vou agir de acordo como Ele quer. E vai dar certo. Crê somente. Crê somente. Quando a filha de Jairo estava morta, e Jairo foi até Jesus, a menina morreu, e disseram para Jairo, não importune mais o mestre, porque a sua filha faleceu. Quando Jesus percebeu que Jairo ia se comover, na hora Jesus olhou para ele e falou assim, não temas, crê somente, e a tua filha viverá. Crê somente. Ou seja, não se guia pelo que você está sentindo, nem pelo que você está ouvindo, mas se guia pela minha palavra. Jesus chegou na casa, a menina estava deitada na cama morta. O Senhor Jesus segurou na mão da menina e falou assim, menina, levanta. A menina abriu os olhos e levantou. Por que não pode acontecer conosco a mesma coisa? Pode ou não pode? Então a fé não depende do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu ouço. Ela depende do que eu creio, da palavra de Deus. Da palavra de Deus, de eu crer no que Deus falou. Diga glória a Deus.